Assalamu alaikum, aqui quem fala é Gabriel Meirelles, missionário no Chad, um país que fica no norte da África. E hoje eu vou começar uma série de vídeos falando sobre viagens missionárias de curto prazo. Eu vou intercalar algumas viagens que eu fiz, alguns vídeos com algumas viagens que eu fiz, como para Moçambique, como para o Sudeste Asiático, Piauí, ou até mesmo no Chad, onde eu estou hoje, porque eu já vim como missionário de curto prazo e hoje eu estou como missionário de longo prazo. E eu também vou falar em outros vídeos sobre como preparar uma viagem de curto prazo, como receber uma equipe. Então hoje eu vou falar sobre as diferenças de viagem de curto prazo e viagem de longo prazo. Então se você quiser saber mais sobre esse assunto, fica aí nesse vídeo para entender mais sobre isso. Antes da gente falar das diferenças entre uma viagem de curto prazo e uma viagem de longo prazo, a gente tem que entender o que é uma viagem missionária, o que é uma missão. A gente tem que entender que todo cristão tem uma missão, que quando Jesus veio à Terra, ele disse assim, pregar o Evangelho para todas as pessoas. Então essa é a nossa missão, falar de Jesus para todas as pessoas, não importa onde nós estivermos, se é na nossa Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da Terra, ou seja, se é na nossa cidade, na nossa região e até os confins da Terra, a gente tem que pregar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas. Então essa é a nossa missão, de falar de Jesus para as pessoas. E a gente tem as viagens missionárias para ir até os confins da terra ou até a Judéia e Samaria para poder sair da nossa cidade e poder falar de Jesus para as pessoas que não conhecem a Ele. Então a gente tem as viagens de curto prazo e a viagem de longo prazo. E como pelo próprio nome diz, isso é o tempo que vai variar entre uma e a outra. A maioria das agências dizem que uma viagem de curto prazo, ela tem um tempo de no máximo 2 anos. Geralmente é esse tempo que as agências missionárias utilizam para determinar o que é uma viagem missionária de curto prazo. Então até 2 anos você é um missionário de curto prazo e acima disso você é um missionário de longo prazo. E obviamente com o tempo você tem a necessidade de aprender um idioma. Então, o missionário de longo prazo, você precisa aprender o idioma porque você vai morar lá. Você vai ter relacionamentos, amigos, e você vai ter que se comunicar, falar do Evangelho no idioma das próprias pessoas do local. Então, o missionário de longo prazo, ele tem a necessidade de aprender o idioma local. Sendo que o missionário de curto prazo nem sempre precisa aprender um idioma local. Por exemplo, quando eu fui para o Moçambique, a língua era a mesma, então eu não precisei aprender um idioma novo. Mas quando eu fui para o Sudeste Asiático, eu fiquei 2 meses e meio ali. A gente usou tradutores. Não ia dar tempo de aprender um idioma em 2 meses e meio, mas a gente usava tradutores para poder pregar o Evangelho para as pessoas, poder fazer distribuição de Bíblias, poder orar por elas. Então a gente usava tradutores. Na minha viagem de curto prazo aqui no Chad, como eu fiquei 1 ano e 3 meses, eu não cheguei a ficar 2 anos, mas eu já fiquei um tempo bom para poder começar a aprender o idioma e começar a me comunicar melhor com o povo local. Então eu decidi aprender o idioma, o árabe, e eu comecei a aprender o árabe naquela época, quando eu ainda era missionário de curto prazo. Mas o missionário de curto prazo nem sempre tem o tempo para poder aprender o idioma como de longo prazo. O longo prazo, o que a recomendação da maioria das agências missionárias é que você tire pelo menos 2 anos nesse início dessa trajetória para poder aprender o idioma. Então por isso que os 2 anos geralmente é um missionário de curto prazo e acima de 2 anos é um missionário de longo prazo, para poder ter esse tempo de aprender o idioma e a cultura do local. Essas moscas aqui, ó. Além da diferença do idioma, do aprendizado do idioma e da cultura, a gente também tem o tipo de trabalho que cada tipo de missão vai ter. Então, missionário de longo prazo, de acordo com o tempo, você vai ter um trabalho de longo prazo, obviamente. Então é um trabalho mais longo, é um trabalho que você pode ter relacionamentos mais íntimos, mais profundos. Então vão ser esses tipos de relacionamentos que você vai ter com o povo local. E o missionário de curto prazo é muito rápido. A minha viagem de Moçambique foram 10 dias. Não dá tempo de ter uma intimidade com o povo local. Mas o tipo de atividade é pregar o Evangelho. Se você não sabe o idioma, você pode usar o tradutor, ou se não, você pode usar meios para poder se comunicar com eles através de aplicativos e orar por pessoas. Eu lembro que quando eu fui para o Sudeste Asiático, eu tinha tradutor, mas uma forma de poder compartilhar o Evangelho, mostrar o amor de Deus pelas pessoas, a gente orou pelas pessoas que a gente estava visitando nas casas. E por mais que a gente não falava o mesmo idioma, a gente começou a orar por elas e muitas delas estavam doentes e começaram a acontecer curas na nossa frente. Então a gente não precisava falar nada, Deus curava na nossa frente e claro, com o tradutor mostrava que isso não era da
da gente, mas era Deus agindo na vida deles, que era Jesus curando aquelas pessoas. Então, às vezes você não fala o idioma, mas você pode demonstrar o amor de Deus através de outras formas. E o de longo prazo é um relacionamento mais íntimo com as pessoas, conversas mais profundas que você pode ter com elas. E além disso, a missão de curto prazo, geralmente ela vai para suportar um missionário de longo prazo. Então, eu recebi no Piauí algumas equipes, como eu já estava lá, já tinha um projeto lá estabelecido da igreja lá no Piauí, a equipe foi dar um suporte para a igreja no Piauí, assim como na Tailândia. A gente foi com uma equipe dando suporte para os missionários lá na Tailândia, lá no Sudeste Asiático. Ou aqui no Chad, quando eu vim acompanhar os missionários de longo prazo. Então, o curto prazo geralmente dá o suporte para os missionários de longo prazo que já estão estabelecidos ali e encorajam, oram pelas pessoas e dão todo esse suporte mesmo para a missão de longo prazo. E ambos os tipos de viagens são eficazes. Às vezes algumas pessoas pensam, não, curto prazo não tem eficácia, assim, é tão curto, mas realmente tem eficácia, pode impactar muitas vidas, pessoas podem ser curadas, conhecer Jesus através de uma cura, de uma oração. As equipes de longo prazo podem ser encorajadas através das equipes de curto prazo. Então, ambas as missões são eficazes sim, e Deus pode usar sim para a honra e glória dele. Esse é o nosso objetivo, a gente não pode fazer apenas uma viagem para fazer turismo, mas a gente tem que fazer para a honra e glória dele com o direcionamento de Deus para ir para os lugares pregar o evangelho. E uma coisa legal que eu acho da viagem de curto prazo é que dá o gostinho de morar no local, e muitas pessoas que vão fazer a viagem de curto prazo acabam retornando como missionário de longo prazo. Deus acaba direcionando para poder voltar para o campo ou para ir para um outro lugar, realmente dedicar a sua vida pregando o evangelho em outros lugares até os confins da terra. Então isso é muito bom para despertar pessoas para poder ir para as nações a longo prazo. Então, recapitulando tudo, como o próprio nome diz, uma é curta, outra é longa. Então, a de curto prazo vai até 2 anos e a de longo prazo é acima de 2 anos. Uma outra diferença é o idioma, que uma não é necessário aprender o idioma. Se você souber, é bom, mas se você não tiver, não é tão necessário assim. Você pode trabalhar com tradutores, dando suporte para os missionários de longo prazo. E a outra, você tem a necessidade, é imprescindível o aprendizado do idioma para você poder pregar o evangelho nesses tantos anos que você vai morar ali. A outra diferença é o aprendizado da cultura. A de curto prazo é sim necessário aprender a cultura, mas nem tanto quanto de longo prazo, porque você não vai passar tanto tempo ali. Mas sim, é importante aprender a cultura nos 2 tipos de viagem, porque você tem que entender com quem que você está falando, como que as pessoas vão realmente entender o evangelho. E a outra diferença é com relação aos relacionamentos. Numa viagem de curto prazo, os relacionamentos não são tão íntimos, né? Não são tão profundos, diferente do de longo prazo, que a gente pode ter amizade com pessoas com mais intimidade, falar sobre assuntos mais íntimos mesmo, que a gente pode atuar, mostrar Jesus como Jesus faria nessas situações mais íntimas. E outro tipo de diferença é que o missionário de curto prazo vai dar o suporte para o missionário de longo prazo. Essa é geralmente o estilo de missões que o curto prazo faz para realmente dar o suporte para quem faz missões de longo prazo. E para terminar, ambas as missões a gente tem que sempre lembrar que é para glória de Deus, tudo é para a glória dele e pelo direcionamento dele que a gente vai para uma viagem de curto prazo ou de longo prazo. Então isso a gente tem que sempre estar em mente, que é para a glória dele. E ambos os tipos de missões tem que ter um preparo, tem que conhecer um pouco, a equipe tem que estar unida para poder fazer essa viagem em união, em direcionamento de Deus. Tem que haver um preparo em ambos os tipos de missões, tanto de longo prazo como de curto prazo. E halas! É isso aí, fique ligado nos próximos vídeos que eu vou compartilhar algumas experiências de outras viagens de curto prazo que eu fiz e também outros vídeos que eu vou falar sobre isso. E espero poder encorajar vocês de alguma forma. Deus abençoe vocês, tchau, tchau!